Seja bem-vindo, é uma honra ter você conosco, viu? Toda quinta-feira nós temos a Quinta do Saber. É um momento onde nós trazemos uma palavra mais voltada para o ensino e nós vamos sair muito melhores do que como nós entramos aqui. Amém? Então é uma honra ter você conosco. Meu nome é Valdemir Horácio, muitos me conhecem como Valzinho. E hoje nós vamos falar um pouco sobre liderando a própria vida. Amém? Deixa eu falar com você lá em Gênesis, no começo, quando Deus ele criou o homem com um propósito. Fala assim, Deus me criou com um propósito. Então, quando Deus criou o homem, Deus deu uma ordem ao homem para que ele governasse a terra. Que ele fosse o primeiro líder da sua própria vida. Então, entender sobre liderando a nossa própria vida vai nos ajudar a ser um melhor funcionário. Vai nos ajudar a ser um melhor cidadão. Porque em algum momento nós vamos estar debaixo de autoridade. Quem aqui trabalha? Boa parte. Ou se você é autônomo, você é o seu próprio chefe. Então você tem que ter um equilíbrio se você for autônomo. Se você for autônomo e não tiver uma organização, um planejamento, né, no seu trabalho, você vai ter dificuldade. Ou se você trabalha de carteira assinada, você tem que cumprir um horário. Tem que chegar lá no horário X. Você tem que chegar no horário X. Então você tem que se submeter àquela liderança, ou no trabalho, ou na igreja local, aonde você for, alguém vai estar liderando a sua vida, alguém vai estar sob autoridade sobre a sua vida. Mas eu quero trazer um outro parâmetro, que quando você acorda, você é o primeiro líder da sua vida. Você decide se você vai trabalhar ou não, sim ou não, gente? Então ali você já está exercendo a autoridade, a liderança que Deus te deu. Então nós somos livres para plantar qualquer coisa. E viramos refém da nossa semeadura. Você pode plantar o que você quiser, mas em algum momento você vai ter a colheita. Então todos os dias nós temos oportunidade de ser o líder da nossa vida e nós não podemos responsabilizar outros. Então entender sobre liderando a própria vida, eu não vou terceirizar a minha responsabilidade. Eu não vou colocar a minha vida, que Deus me deu para eu liderar, para eu me submeter a Ele, na vida de outro. Não, Deus me deu essa capacidade de liderar a minha própria vida. E liderando a minha própria vida, eu vou entender sobre submissão no meu trabalho, na minha igreja local, aonde eu estiver. Porque o princípio de autoridade é obediência. Então Deus deu uma ordem para o homem, e esse homem, Adão, ele desobedeceu, ele decidiu ser um líder autônomo, da sua própria forma, do seu próprio jeito. Deus deu uma ordem para ele, não faça isso, não faça aquilo, senão você vai ter uma consequência. Mas nós já sabemos que o homem decidiu desobedecer, e nós entramos nessa linha, né? Porque o pecado entrou no mundo, e todos, depois de Adão, pecaram, estavam debaixo dessa escravidão. Eu quero que você abra comigo, por favor, lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, quando Deus ele dá naquele caos, naquele momento difícil que a humanidade estava se encontrando, Deus ele começa a decretar algumas coisas. E no verso 15 diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio das dores darás à luz, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, naquele momento de caos, quando o homem peca, quando o homem decide ser autônomo da sua própria vida, desobedecer a Deus, teve uma consequência. Nós sabemos o que aconteceu com a humanidade. A humanidade ficou escrava do pecado. Ficou presa, né, naquele novo sistema, o sistema de escravidão. Agora eu quero que você abra comigo, por favor, lá em Efésios, capítulo 2, verso 1, por gentileza. Já sabemos que o pecado entrou no mundo e
teve uma consequência. Agora vamos ler Efésios. Abre comigo, por favor, Efésios 2, verso 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos, fala comigo, mortos, nos vossos delitos e pecados. Só até aqui, vamos caminhar passo a passo, vamos... quem aqui gosta de uma boa comida? Quando você come uma boa comida, você não sai comendo, né, apressadamente, não. Se você é aquela pessoa que entende, nós tivemos aqui uma aula sobre etiqueta, aprendemos que precisamos saborear cada parte daquele alimento, precisamos, né, degustar de uma forma bem calma, para perceber qual o tempero que tem ali. Então, assim é a palavra de Deus. Precisamos ler a palavra de Deus dessa mesma forma, degustando cada versículo, cada capítulo. Para quê? Para que nós venhamos crescer, amadurecer. Amém? Então, aqui o texto está dizendo que Ele nos deu vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Em algum momento na nossa trajetória, em algum momento, nós conhecemos o pecado, e o pecado tornou-se Senhor da nossa vida. Eu não sei contar você, mas quando eu começo a cantar uma música como essa que você cantou aqui, essa última música, a Tua Presença, eu fico pensando, antes, quando eu não tinha Jesus como Salvador, irmãos, eu acredito que você também, eu tenho um testemunho a contar. Eu vivia tentando preencher aquela lacuna que estava em mim, em música, em lugares, só que eu nunca achava aquele preenchimento. E eu lembro quantas vezes eu passava, irmãos, ia para o baile, curtir lá à noite, passava lá, 6 horas, 8 horas, naquele momento, bebia lá com os meus amigos, achava que estava curtindo a vida, mas quando eu ia dormir, irmãos, botava o meu travesseiro, botava minha cabeça no travesseiro, aquele vazio continuava. Até que um dia, eu ouvi uma mensagem, uma palavra que trouxe libertação daquele sistema que eu vivia. Porque eu estava morto nos meus delitos e pecados. Eu não conseguia sair do pecado sozinho. Eu não conseguia porque eu estava morto. O salário do pecado é a morte. E naquela condição desesperada de tentar sair daquele vazio, eu não consegui. Até que um dia eu ouvi uma mensagem de esperança. Nós vamos continuar o texto, vamos chegar em um bom lugar. Você está aprendendo a palavra, mãe? Amém. Ok. Aí diz assim: estávamos mortos nos vossos delitos e pecados. Verso 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Como é rico esse texto, irmãos. Nós lemos o segundo versículo, que é tão poderoso. Não sei se você consegue compreender. Não sei se você percebe, mas está fluindo uma unção de ensino. Para nós mergulharmos, para nós de fato entendermos que eu preciso priorizar na minha vida. Eu sou o líder da minha vida, eu preciso liderar a minha vida. Eu preciso priorizar momentos como esse, eu e o Senhor. Se você está aqui, você foi alcançado assim como eu, você não pode negociar a sua vida de oração. Você não pode negociar uma vida sem leitura da palavra. Porque você é o líder da sua vida. Quem está entendendo? E nós estamos no 26º dia do ano de 2023. Você lembra que em 31/12/2022, antes da meia-noite, nós criamos expectativa, ou só foi eu? Aí quando deu meia-noite, né, em ponto, nós começamos a comemorar o ano novo. Colocamos metas, né? Sim ou não? Esse ano agora eu vou fazer isso, aquilo, outro. Como estão essas metas? Já estamos no 26º dia. Então uma palavra como essa é uma palavra para nós trazermos uma organização na nossa vida. Aonde nós estamos errando? É você que vai identificar. Não é o pastor, não é o seu líder, não é sua esposa, não é seu esposo, não é seu pai, não é sua mãe, não. É você. Onde você vai checar a sua vida e vai falar, onde eu estou errando? Aonde eu posso melhorar? Irmãos, eu não sei contar você, mas esse ano de 2023, eu já estou começando diferente. Já coloquei metas. Já estou 100%? Não, assim como você também não.
Só que essa palavra não é uma palavra para nos colocar para baixo, não. É uma palavra para nós pensarmos. Opa, ainda estamos no 26º dia. Tem muita coisa para acontecer. Então, se eu me posicionar hoje, liderando a minha própria vida, como que vai ser dia 31/12 de 2023? Você vai ter uma alegria com você mesmo. Deus é o maior interessado no seu crescimento. Só que eu não posso negligenciar essas coisas básicas. Aonde eu tenho que fazer, aonde é a minha parte. Eu preciso priorizar aquilo que é importante para mim. Porque tudo que é importante para mim, eu arrumo tempo. Sim ou não, irmãos? Então, precisamos galgar nessa palavra. Vamos continuar lendo? Então fala que nós estávamos nesse sistema, presos. E nós éramos levados de acordo com os nossos sentimentos. Irmãos, o diabo ele tem ganhado muito terreno na vida de muitos cristãos, porque eles têm combatido, né, o bom combate da fé no campo dos sentimentos. E o campo dos sentimentos não é um campo bom para mim e para você, porque os sentimentos ele vai nos mover ao que você está sentindo. Sentimentos, sensações. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Todos os dias você sente a vontade de ler sua Bíblia? De ir à igreja? De ir trabalhar? Mas você quer no final do mês o salário, né? Então tem que plantar obediência, cumprindo lá satisfatoriamente os dias do seu trabalho para você ter o benefício, que é o quê? O salário. Quem está entendendo? Então, na vida espiritual é a mesma coisa. Eu não posso ser movido por aquilo que eu estou sentindo. Se eu for movido por aquilo que eu estou sentindo, eu vou voltar como eu estava antes. Então, eu preciso romper aquilo que tenta me parar. Eu não posso me mover naquilo que eu sinto, porque eu não estou mais nessa condição. Fala assim comigo. Eu estou em outro nível. Fala assim, eu não estou mais morto no pecado. Fala assim, eu tenho vida. Agora eu tenho vida. E entendendo sobre liderança, o meu maior exemplo é Cristo. Como que ele lidou com a sua vida? Como ele tratou com a sua vida? Ele não tratou de qualquer forma. Tanto é que ele chamou 12 homens para cumprir um plano maravilhoso, a qual nós lemos em Gênesis. A qual Deus falou, descendente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele cumpriu todo o plano e propósito que Deus tinha para ele, só que não foi desregrado, uma vida desregrada. Jesus é o seu irmão mais velho? Então vamos imitá-lo. Geralmente o irmão mais novo imita o irmão. Uma grande revelação. Jesus é o nosso irmão mais velho, vamos imitá-lo. Eu preciso imitá-lo. Eu preciso olhar para ele, mas como que eu vou imitá-lo se eu não sei como que ele agia com as dificuldades da sua própria vida? Quem está entendendo, irmãos? Glória a Deus, então nós não estamos mais mortos em nossos delitos e pecado. Ah, Valzinho, ô Valdemir, então você está falando agora que nós não vamos mais pecar. Não, podemos errar, podemos pecar, mas a nossa condição hoje é uma condição de vida. Nós não pregamos aqui o super crente da fé, ou o super-herói da fé. Não, vamos errar? Vamos, mas nós temos um advogado fiel e justo. O nosso desejo é errar? Não. Mas nós não ficamos, porque nós erramos, preso ali. Caímos, agora, já era. Não, nós levantamos, pedimos perdão ao nosso Deus, e seu Filho nos purifica de todo o pecado. E qual é a próxima parte? Continuar andando. Não ficar terceirizando aquilo que é a minha parte, de me posicionar. Irmãos, nós temos tudo para termos sucesso na nossa vida. Nós não somos mais escravos do pecado. Ele nos deu vida. Nós temos vida em Cristo Jesus. Já era para você sair correndo aqui e se alegrar. Uma palavra tão simples. Uma palavra tão
simples assim, que vai fazer com que nós venhamos refletir, pensar naquilo que nós estamos lendo. Vamos continuar no verso 3? Entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Olha o segundo ponto, a carne, a vontade. Primeiro é o sentimento, né? Ah, eu estou sentindo. E sou levado. Eu era levado pelo sentimento. Agora, antes, era levado pela vontade da carne. Eu estava com dinheiro no bolso, estava feliz. Eu estava sem dinheiro, eu estava triste. Só aconteceu isso comigo, né? Você está em outro patamar. Eu era assim, levado pelas vontades da carne. Tinha vontade de ir, tinha vontade de não ir. Pronto. Essa condição não é mais nossa. Amém, irmãos? É uma palavra tão simples, mas se você praticar, você vai ver que você vai melhorar muitas áreas da sua vida. Então hoje eu não sou mais levado pela vontade da minha carne, segundo as inclinações da nossa carne. A nossa carne tem inclinações, é o quê? A desobedecer. Então todos os dias você tem uma oportunidade maravilhosa de liderar a sua vida. Porque no seu dia a dia vão ter desafios, as sensações nem sempre vão ser favoráveis, a sua carne nem sempre vai estar na inclinação para agradar a Deus, mas a bola está com você agora. A responsabilidade está com você agora. Eu decido, está comigo, Deus me deu essa capacidade. Eu estava morto em pecados, nos meus delitos e pecados. Ele me deu vida. Ele me deu condição agora de decidir. Agora eu tenho o poder de decidir. Agora eu não posso ficar terceirizando, colocando desculpa. Irmãos, precisamos mudar o nosso falar. É sempre o outro, nunca somos nós. Quando nós vamos ser sinceros para nós mesmos e entender que muitas vezes somos nós que não assumimos os nossos próprios erros e é mais fácil terceirizar. Lembra quando Adão pecou? O que ele falou para Deus? Foi a mulher que a síndrome de Adão. Lembra quando você era pequeno? Eu não vou falar quando eu era pequeno, que eu ainda sou. Estou crescendo. Mas eu lembro. Estou lá com a minha irmã, quebrou alguma coisa. Você nunca fez isso, não. Você nunca fez isso, só eu, tá? Já está na natureza humana. Essa questão de sempre terceirizar a responsabilidade. Você está em um bom lugar, meu irmão, minha irmã. Jovem, adolescente, vocês estão em um bom lugar. Onde você está sendo exposto à palavra. Agora, não adianta nada estar aqui, ouvir uma palavra como essa e simplesmente entrar em um ouvido e sair no outro. Não, você precisa desenvolver relacionamento com o seu Deus. Porque em algum momento você vai passar por desafios, por dificuldades. Só que lembra, agora você tem vida. Deus te deu essa oportunidade em Cristo Jesus. Para você não viver a sua própria vida, mas viver a vida de Cristo. Olha só que responsabilidade, o nível está aumentando. Vamos continuar lendo, irmãos? Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Além dele nos dar a vida, Ele nos deu a graça, que é a capacidade de viver essa vida que Ele nos deu. Quem entendeu? A graça está disponível para mim e para você. Então, vamos mudar o nosso discurso. Vamos mudar o nosso falar, eu não consigo, não dá. Não é isso que a Bíblia diz a seu respeito. A Bíblia diz que existe uma graça, um poder vindo do alto, para te capacitar a viver a quem Deus já te mostrou para quem você já te mostrou o que você tem para viver. Uma vida onde você tem autoridade para decidir.
Então existe uma graça disponível para te ajudar, irmãos. Deixa eu falar algo para você. Deus já está no seu futuro. E Deus está lá, irmãos, com expectativa. E o próprio Jesus, o nosso irmão mais velho, ele falou, eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro. Então eu tenho uma nova vida, eu não estou mais preso no pecado, o pecado não é mais o meu Senhor, pelo contrário, não. Eu tenho vida hoje. Tenho uma graça que me auxilia, que me capacita. E eu tenho a terceira pessoa da Trindade, o próprio Deus, sendo o meu mestre por excelência, o meu ajudador, o meu guia. Agora, Ele não vai tomar a decisão que é para eu tomar. Existe uma coisa que Deus não vai fazer, que é a sua parte. Quem está entendendo? É eu que decido. É eu que venço a sensação, os sentimentos, a inclinação da carne. Sou eu que faço isso. Quando? Todos os dias. Onde eu me posiciono. De repente a sensação não vai estar tão boa assim para orar. Você se levanta em ousadia e fala, sentindo ou não sentindo. Eu preciso me relacionar com meu Pai. Jesus fez isso várias vezes. Ele se retirava, porque ele sabia que era necessário ter comunhão com o Pai dele. Então, às vezes, nós estamos diante de desafios. Só que, às vezes, a falta dessa comunhão, desse relacionamento, nos deixa sem saber o que fazer. Sabe por que Jesus ele operava grandes milagres? Porque ele tinha um tempo de oração. Naquele tempo de oração, com certeza Deus revelava para ele. Oh, vai vir um cego, vai vir um paralítico. Ele tinha tanta comunhão, porque ele queria agradar o pai dele, queria cumprir o que o pai dele determinou para ele. Morrer em uma cruz. Por pessoas que não mereciam, mas o amor dele foi tamanho que ele se doou. Nós não merecíamos a salvação, mas Deus nos amou de uma maneira inexplicável, que ele decidiu dar seu único filho. Irmãos, se nós entendermos de fato o que aconteceu naquela cruz, o que Jesus fez por nós, irmãos, nós vamos parar de dar desculpas. Nós vamos nos posicionar, irmãos, nós vamos viver uma revolução na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa escola. Eu trabalho no Uber, né? Eu até conto para minha esposa. Eu peguei um rapaz, um jovem, foi perto lá do Natal e tal. E eu estava conversando com ele sobre as festas, né, final do ano e tal. E ele começou a conversar comigo, né? E começamos a conversar e chegou no momento do espiritual, né? Falei, poxa, que maravilha. Estava falando sobre Natal, Ano Novo. Aí chegou na parte espiritual, um jovem, muito inteligente. Aí começou a falar que a parte espiritual ele não estava frio, não estava mais indo para a igreja, ele era católico. Ele não achou mais conexão no espiritual, achou que aquilo que ele fazia era balela. Aí ele começou a entrar naquilo que ele começou a acreditar, ele começou a ler livros sobre psicologia, budistas, né? E alguns livros lá. Ele começou a trazer o seu posicionamento. Aí eu comecei a apresentar Cristo para ele. E dentro do argumento dele, ele falou sobre um homem chamado Sócrates. Quem já ouviu Sócrates? Ele começou a trazer a filosofia de Sócrates. E eu peguei esse ensejo que ele trouxe sobre a vida de Sócrates e trouxe para ele o natural. Eu falei, sabia que Sócrates não tem evidência cabal que Sócrates existiu? Ele arregalou um olhão. Eu falei, agora, a vida de Jesus Cristo, se você for... Você nem precisa ir na Bíblia, você vai na arqueologia. Ele existiu. Se tudo o que Sócrates fala for balela, você está perdendo tempo. Aí eu ando com um kit de evangelismo no meu carro. Meu irmão, abri o meu porta-malas e falei, eu posso te dar um presente? Ninguém dá nada para ninguém. Sim ou não, gente? É uma forma para o evangelismo. Quer evangelizar? Sempre toca naquilo que
vai chamar a atenção das pessoas. Ninguém dá nada para ninguém. Eu peguei um livro do Evangelho de João e falei, ó, lê esse livro. Você não tem noção daquele jovem, como ele ficou. Nossa, que bacana. Tipo assim, ele nem queria sair do carro, já tinha acabado a corrida, eu finalizei. Eu falei, lê esse livro. Esse Jesus que eu estou falando para você, ele pode se revelar para você. Eu falei, espero um dia eu te encontrar. Ah, nós vamos conversar sobre esse livro, mas leia. Meus irmãos. E aquele jovem foi alcançado. Eu vi o coração dele recebendo. Então, quando você entende quem você é, o que aconteceu com você, irmãos, você se move como o seu irmão mais velho se movia. Como que seu irmão mais velho se movia? Liderando sua própria vida e alcançando os demais. Ele chamou 12 pessoas que ninguém dava nada, treinou, capacitou e estava liderando a sua própria vida. Vamos ler um texto? Você está aprendendo alguma coisa, irmão? Lucas 22, 39. Diz assim, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. No momento difícil do ministério de Jesus, olha como é importante você se associar com pessoas que vão pegar junto com você. Jesus estava num momento difícil, ele estava no Getsemane. Eu tinha preparado essa mensagem de um jeito, mas Deus está conduzindo em outra, tocando em algumas coisas aqui. Amém, irmãos? Então, eu quero que você entenda o que Jesus passou naquele momento. Ele estava para ser crucificado. Ele estava no Getsemane, ele sabia o que iria acontecer com ele. O que ele fez? No momento de angústia, no momento de pressão. O que ele fez? Ele foi orar, irmãos. E ele se associou com os seus mais chegados. Não foi qualquer um, não. Não foi qualquer pessoa, não. Ele confiou aquele momento com alguns, ele compartilhou com alguns. Vamos ali. Irmãos, ele sabia o que iria acontecer com ele. Ele sempre estava anunciando para os seus discípulos, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E algumas pessoas às vezes ficam reclamando, eu fico às vezes pensando, irmãos, muita gente quer ser pastor. Mas eu fico imaginando, imagina, nosso pastor Marcelo, que é o nosso pastor presidente, trazendo assuntos, de repente você já é expert. De repente sobre um assunto sobre fé, trazendo um tema ou trazendo um ensino. E pessoas ainda ficam reclamando, de novo falar sobre fé? De novo falar sobre dízimo? De novo falar sobre isso? De novo falar sobre aquilo? Abençoado, abençoada. Tem pessoas novas se chegando. Eu não posso ser egoísta. Se tem pessoas novas se chegando é porque aquelas pessoas precisam aprender. Lembra quando você chegou? Eu quero te dar uma receita. Ouça esses assuntos como se fosse a primeira vez. Porque pessoas precisam ser apacentadas. O pastoreio é aquele que leva o alimento. Um pastor, naturalmente falando, quando ele está apacentando as ovelhas, ele tem todo um cuidado para que as ovelhas tenham o seu crescimento natural. Eu fico pensando, pessoas querendo ser pastor não sabe como é você lidar com pessoas totalmente diferentes. Nosso pastor sabe disso. Quantos desafios nosso pastor passou aqui, irmãos? Pessoas problemáticas. Pessoas trazendo, às vezes, até dano. E o nosso pastor
como bom pastor, amando, cuidando, orientando. Mas o que muda a nossa vida não é só a orientação do nosso pastor, mas a minha postura, como eu estou ouvindo. Porque o desejo do nosso pastor não é que ninguém se perca. Agora pensa aí agora, quantas pessoas que você conhece, que de repente já congregaram aqui conosco e não estão mais. Porque em algum momento nesse processo, descartaram de repente alguns conselhos pastorais. Deus está querendo alcançar alguém aqui. Irmãos, como eu falei, nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, nos guiando. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós para nos guiar. E nós precisamos entender, se eu estou debaixo de uma liderança espiritual, eu preciso atentar àquilo que eu estou ouvindo como conselho. Aleluia. Então, tem que ter chamado pastoral. Tem que ser chamado, senão a pessoa se frustra. Porque não foi chamado para estar naquele lugar. Porque quando você é chamado, existe uma graça, uma unção. E aquela unção te banca. E como eu falei, liderando a própria vida, de repente pessoas entram em linhas que de repente não é a vontade de Deus, é a sua própria vontade. Quer ver uma questão? Relacionamento. Pessoas se relacionam, nem perguntam a Deus, nem perguntam ao Espírito Santo. Mas tem aquela frase que sempre aprende aqui: eu senti paz. E às vezes nós temos o casal pastoral, a liderança para te orientar, para te dar uma dica. Irmãos, nós não queremos gerenciar a sua vida não, irmãos, mas nós queremos te dar conselhos. Eu não sei contar você, irmãos, mas eu amo estar em um ambiente como esse, que cuida da minha vida. Pessoas investiram em mim, investem em mim, e eu acredito em pessoas, invisto em pessoas. Porque eu preciso liderar minha própria vida. Ouvindo conselhos, me submetendo aos conselhos do Espírito Santo. Então Jesus aqui estava passando por pressão. Vamos voltar no texto? Verso 43. Então lhe apareceu um anjo do Senhor que o confortava. Verso 44. Estando em agonia, fala comigo, agonia. Orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou gotas de sangue, caindo sobre a terra. Verso 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos. E os achou dormindo. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai e orai, para que não entreis em tentação. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Então, Jesus dedicou tempo na vida de 12 homens. E um deles decidiu trair ele. Mas sabe qual foi a postura de Jesus? Amar. O que eu aprendo com isso? Na nossa casa, no nosso trabalho, vão ter pessoas que de repente vão nos trair. O que a Bíblia nos ensina a imitar o nosso irmão mais velho? Jesus amou Judas. Valzinho, isso é impossível, não dá. Não, Valzinho. Aquela pessoa, você não sabe o que aquela pessoa fez. Olha o que Jesus passou. Vamos continuar lendo? Jesus está num momento difícil da sua vida. Como que ele liderava a sua vida? Assim, irmãos. Verso 47. Não, verso 46. E disse-lhes: por que estáis... Não, verso 46 não, desculpa. Eu parei no 48, né? Perdão. Jesus, porém, lhes disse: Judas, com um beijo trai o Filho do Homem. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Eu quero que você imagine esse cenário. Não sei se você já passou por
um momento como esse, como Jesus. Eu já passei, irmãos, momentos difíceis de decisões. E aquela agonia na alma. Irmãos, Jesus passou uma dificuldade naquele momento. Lembra que ele orou? Se possível, não faça a minha vontade, mas sim a tua. Qual era a vontade de Jesus? Não passar pela cruz. Mas ele disse, eu não quero ficar no meu campo de sentimentos. Eu não quero ficar no meu campo da carne, eu quero ficar na tua vontade, eu quero te agradar. Ainda que isso me leve à morte. Então, naquele cenário difícil de Jesus, naquele cenário complicado que Jesus passou, suou sangue, um daqueles que ele dedicou o tempo o traiu, o outro que estava lá foi Pedro, pegou a sua espada, cortou a orelha do soldado, vamos falar sacerdote e tal, não vou entrar nesse mérito. Alguém foi lesado. Qual foi a ação de Jesus? Naquele caos. Qual foi a ação de Jesus? Ele teve uma ação totalmente inesperada de todo mundo que estava ali. Naquele momento de pressão, naquele momento de dificuldade, ele sempre estava pensando no outro. Pegou a orelha daquele homem, curou, tocou, curou. Quantos desafios nós passamos, quantas dificuldades se levanta para mim e para você. E às vezes o outro está precisando, às vezes de uma atitude nossa, de uma postura nossa. Porque às vezes nós queremos trazer o problema, parece que nós sofremos mais que todo mundo. Sim ou não, gente? Parece que o nosso problema é o pior do mundo. Irmãos, precisamos gerenciar as nossas emoções. Eu não estou falando para você anular, Jesus não anulou a parte humana, seus sentimentos, não, mas ele teve uma resposta. Qual foi a resposta dele? Naquele momento de angústia, ele foi orar, irmãos, receber refrigério do Senhor. Ele não sabia o que fazer naquele momento, ele foi orar, irmãos. Então, liderando a nossa própria vida, precisamos colocar como prioridade aquilo que vai nos trazer segurança. Então, eu preciso imitar o meu irmão mais velho. Quantas vezes Jesus ele tinha uma notícia? Ele estava no seu ministério. Trouxeram a notícia que Lázaro, seu amigo, tinha morrido. Ele continuou fazendo o que ele estava fazendo, para depois ir lá na casa do seu amigo. Chegou lá, o seu amigo morreu. Naquele quadro ali, irmãos, todo mundo com uma resposta, já estavam ambientizados com aquela situação. E Jesus chamou seus e falou para a irmã de Lázaro, crê somente. Jesus chama ela para o nível dele. Quantas vezes nós estamos diante de muitas situações, pressões na nossa mente, no nosso psique. O que precisamos fazer? Imitar o nosso mestre, o nosso irmão mais velho. Como que Jesus lidava com a situação? Ele sempre tinha uma resposta. Todas as vezes que ele era confrontado, ele sempre tinha uma resposta. Por quê? Ele fazia alguma coisa. Ele não lidava com a sua vida, como eu falei, desregrada. Não, pelo contrário. Ele tinha sua vida, uma vida organizada. Então, irmãos, o que você precisa está dentro de você. O Espírito Santo de Deus, ele é o nosso guia, ele está pronto para nos ajudar. Só que o guia, ele não vai tomar a decisão porque está sendo guiado. Se você for lá em Israel e você quiser, eu quero ir lá, tem um plano lá, tem um roteiro daquela viagem. Você tem que seguir aquele roteiro. O guia vai estar lá falando, isso, aquilo, outro, porque o guia tem experiência. Se você decidir, não, eu quero ir por ali, você vai ter a consequência daquilo. Então nós estamos na vida. Eu não sou mais preso eu não sou mais levado pelos meus sentimentos, pela minha carne, não. Agora eu tenho liderança sobre a minha vida. Depende de mim.
Eu vou me posicionar. Eu vou fazer a minha parte. E eu vou desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus que está em mim. Com a palavra de Deus, que é o meu alimento. Orando, congregando, me expondo a todos os eventos que tiver na minha igreja local. Para que isso? Para que você possa de fato entender que você tem tudo o que você precisa. Sim ou não, gente? Você tem a graça do Senhor que te capacita. A graça do Senhor te capacita. Então começa a mudar esse quadro de que você não pode, que não é para você. Irmãos, eu nunca imaginei estar falando para tanta gente assim. Eu tinha vergonha de falar em público. Mas quando você confia na graça, quando você confia na unção, irmãos, você é ousado. Você começa a liderar suas emoções. O que você está passando hoje? Tem vários livros ali para te ajudar. É problema com ansiedade? Procura livros ali, lê o que a Bíblia fala sobre ansiedade e começa a se posicionar. É sobre finança? Tem vários livros ali, a Bíblia fala sobre finança. Irmãos, a Bíblia é um livro rico. Onde a Bíblia é o único livro que o autor está do seu lado. E tem vários materiais ali, irmãos, para te ajudar, para me ajudar. Está com dificuldade financeira? Para de gastar mais do que você ganha. Começa a fazer um planejamento. Porque às vezes nós colocamos tudo na conta do diabo. Não estou defendendo o diabo. Amém, irmãos? Mas se você tem cartão de crédito, você ganha R$2.000, o seu cartão de crédito é de 6.000. Se você não tiver uma vida regrada financeiramente, se você for impulsionado a comprar, irmãos, vai ter uma hora que aqueles R$2.000 não vai conseguir pagar a fatura. Lá em Gálatas fala sobre o fruto do Espírito, e do fruto do Espírito, né, porque ele é domínio próprio. Domínio próprio. Irmãos, é algo que você está precisando? O que você está precisando? Qual a área que você, ouvindo essa mensagem, você identificou que de repente algumas áreas você não está liderando tão bem assim? É a oportunidade essa noite. Para você se posicionar, para você voltar para a posição. É você que vai fazer, meu irmão. Seja ousado. Seja ousada. Irmãos, estamos apenas no 26º dia do ano. Esse dia é uma oportunidade para você amanhã começar diferente. Se de repente algo não aconteceu nesses dias, amanhã é um outro dia. Daqui a pouco é um outro dia. Ei, vamos nos levantar. Vamos nos posicionar, irmãos, nós temos tudo para que nossa vida seja um sucesso. Então, por que nossa vida não está sendo um sucesso? Porque eu estou fraquejando ou fracassando em algumas áreas. Eu quero finalizar com isso. Eu fui ontem, né? Antes de ontem, não, foi semana passada, eu acho. Eu fui no médico, né? Dermatologista, né? Eu fui no dermatologista, eu estava com... Isso aqui meu estava ficando vermelho e muita caspa. Eu fui lá, né, na médica. E eu descobri que tudo isso é fruto de ansiedade. Preocupação, estresse. Então, como está a sua vida? Eu falo agora a sua vida natural. Eu falo agora, como está a sua alimentação? Como você tem lidado com os problemas têm sucumbido você? Irmãos, precisamos entender que a vida tem que andar equilibrada. Então eu fiz minha parte, fui lá na doutora, estou aplicando o remédio que ela passou, mas já me posicionei, fui para as escrituras. Passando, amém, irmão, porque eu quebrei princípio. Quem está comigo? Me posicionei,
Sim, vou colocar lá o remédio que a doutora falou, mas está escrito. Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Isso aqui é só por um tempo. Você precisa falar para o problema. Como que Jesus agia? Ele estava com fome, ele viu uma figueira, chegou lá na figueira, não tinha alimento. O que ele falou? Ninguém jamais coma fruto de ti. Por que ele falou isso? Porque ele sabia quem ele era. Então precisamos fazer um check-out. É check-out? Check-up. Check-out é quando vai quando vai no hospedagem e tal. Um check-up. Qual foi a última vez que você fez um exame de sangue? Qual foi a última vez que você foi no médico? Irmão, isso também é espiritual. Como está a sua alimentação? Poxa, eu vi quinta-feira no culto para ouvir isso. Irmãos. Irmãos, tem coisa na nossa vida, se nós não cuidarmos agora, o nosso ministério, aquilo que Deus já está no nosso futuro, nós não vamos chegar lá. Deus já está lá. Mas tem coisa para eu fazer. Para eu me posicionar. Tendo uma vida equilibrada. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Deus é o maior interessado no seu sucesso. E Deus de fato quer que você siga em tudo que Ele tem para você. Agora não é em uma vida desregrada, mas uma vida regrada. Amém, irmãos? Queria que você curvasse sua cabeça. Aleluia. A música pode me ajudar, por favor? Aleluia. Curva sua cabeça, irmãos. Aleluia. Pensa agora você é o ministro da... Eu estou te dando uma oportunidade aqui, agora. Agora você é o Senhor. Começa a fazer... uma retrospectiva de você mesmo. Será que você está aqui, você quer viver mais a vida dos outros do que a sua própria vida? Será que você está confiando a sua alegria em decisões de outros? Será que você está abraçando o problema de todo mundo, está esquecendo de tratar da sua própria vida? Pense aí, irmãos, no seu lugar. O Espírito Santo de Deus vai falar com você.